estudantes! Vamos continuar conhecendo o universo da química? Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento da aula 5. Substância química, classificação e características gerais, detalhamento, caracterização de substâncias simples e compostas. E agora, vamos à nossa aula. Então, eu tenho uma pergunta. Você conhece os ingredientes que são utilizados para preparar o refrigerante? Primeiro que são muitos, né? Eu coloquei aqui alguns apenas, tá bom? E são muitos ingredientes. Aí eu tenho aí presentes no refrigerante: a água, carbonatos, bicarbonatos, açúcar, acidulante e o benzoato de sódio, né? Qual é a função, professora, dessas substâncias químicas no preparo do refrigerante? A água é a substância que está em maior quantidade na fórmula do refrigerante. Tem em torno de 88%. Depois vem os carbonatos e o bicarbonatos. Eles são substâncias que ao entrarem em contato com os ácidos que estão presentes no refrigerante, eles vão fazer o quê? Eles vão regular o quê? O pH. E assim possibilita uma acidez muito extrema nessa bebida. Depois nós temos o açúcar. Ele é o segundo componente em maior quantidade na fórmula do refrigerante. Tem 11% de açúcar, tá? E qual é a função? De adoçar e encorpar o produto. E a química faz um alerta aí. Crianças, jovens, idosos e adultos, se tem uma concentração de açúcar muito grande no organismo, precisa evitar esse consumo. Temos o acidulante. O acidulante utilizado é o ácido cítrico. Qual é a função dele? É de evitar a proliferação de micro-organismos nesse produto. Depois nós temos os conservantes. Conservante, ele também vai evitar a proliferação de micro-organismos, só que em uma outra substância, em ácidos resistentes. E qual é a substância química que é adicionada no refrigerante para a conservação? É o benzoato de sódio. Além disso, eu quero falar de uma outra substância, que é a água. Observem aí essa imagem, né? O que seria a água, gente? A água, ela é muito importante para a sobrevivência de todo ser vivo. E a ausência da água já faz um alerta, não é verdade? É chato e já é uma realidade. Em muitos países, em muitas cidades, aqui mesmo no Brasil, já tem comunidades que falta água, né? E uma coisa muito importante, que todos têm direito à água e também temos o dever de preservar os recursos hídricos, porque a água é muito importante para a sobrevivência de todos os seres vivos. Observem que eu tenho aí uma tabela, não é verdade? Essa tabela tem as principais características físico-químicas da água. Tudo bem ter essa imagem da água, mas um químico, um aluno, né, já com os estudos avançados na química, se eu fizesse apenas essa descrição aqui, né, é uma amostra que tem densidade
numa temperatura de 25 graus Celsius, igual a 997. O seu ponto de ebulição é 100 graus Celsius, o seu ponto de fusão é 0 graus Celsius. Alguém ia dizer, né? Ei, a senhora está falando da água. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que substâncias, elas têm propriedades específicas, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu nem defini o que são substâncias, mas já estou dando uma ideia que as substâncias, elas têm características exclusivas, ok? Eu quero também falar de uma outra substância, tá? Que é o cigarro. Vocês sabiam que o cigarro contém 4.500 substâncias químicas. E quais são essas substâncias? Eu vou citar algumas, tá? O monóxido de carbono, a amônia, a acetona e a nicotina. E a nicotina é a substância responsável pela dependência do cigarro. Existe agora o cigarro eletrônico. Esse cigarro eletrônico, ele faz uma falsa propaganda. Vocês sabiam? Ele promove uma falsa segurança. Ele diz que as pessoas, se fizer a troca do cigarro convencional para o cigarro eletrônico, essa pessoa vai parar de fumar. Olha a falsa propaganda disso daí. E a Organização Mundial da Saúde diz que a faixa etária do uso desse cigarro eletrônico é de 15 a 24 anos. Então, tem muitos jovens usando esse tipo de cigarro, achando que ele não vai, né, fazer mal nenhum. Só acho que é o cigarro convencional. Aí eu engano, sabe por quê? Porque esse cigarro eletrônico, ele produz partículas ultra finas, gente. E essas partículas penetram profundamente, sabe aonde? Nos pulmões. E quais são as consequências disso? Infecção pulmonar, bronquite e pneumonia grave. Então, tenham cuidado e fiquem alerta. Agora eu quero falar de uma outra substância, a parafina. A parafina é o principal ingrediente das velas. As parafinas são compostas de uma mistura de hidrocarbonetos saturados de alto peso molecular. E aí, além da parafina, também tem na composição da vela ceras de abelha, tem corantes e tem também fragrâncias, tá bom? E aí a gente vai ver agora uma animação. Observe essa animação aí, ó, bem interessante. Essa animação, ela traz as características da parafina. Observem aí, ó, que o ponto de ebulição, né, dessa substância é 214. O ponto de fusão, 5,3. A sua densidade, 0,78. E a sua viscosidade, 3,49, que são propriedades específicas. Lembram da aula anterior? Que são as propriedades específicas da matéria. E observem aí, tá? Que se a gente pegar, né, uma lupa e aproximar aí da vela, né? No caso especial da parafina, a gente percebe aí, ó, como ela é pura. Estão vendo? Agora, se eu tivesse a presença aqui da água, representada aí por
por essas bolinha maior vermelha, né, quando azul tivesse aí dentro dessa lupinha, aí deixaria de ser substância pura e iria passar a ser uma mistura, tá? Professora, eu posso dizer que a vela é uma substância pura? Não, a vela ela é uma mistura, né? Tem parafina, tem cera, tem corantes, não é verdade? Porque uma coisa eu quero dizer para vocês, na natureza nós não encontramos substância pura. Elas estão sempre combinadas com outras substâncias, formando as misturas, tá bom? Bacana. E aí eu já posso definir o que é substância. Vamos lá? É a espécie de matéria que possui uma composição química definida. Então, a gente acabou de ver, né, a composição química definida da parafina. Também vimos como exemplo da água. E propriedades distintas também definidas. E é constituída por elementos em combinação com outro ou com os mesmos elementos. E as substâncias, elas podem ser classificadas em dois tipos, substâncias simples e substâncias compostas. E aqui eu tenho, né, exemplo de substâncias. Observem que essas substâncias, elas são formadas por elementos químicos diferentes. Mas eu posso ter também substâncias formadas com o mesmo elemento? Pode, né? Então, observe aqui, olha a fórmula da água, H2O, dos carbonatos CO3, bicarbonato, HSO3, né? Porque as substâncias, elas possuem uma representação simbólica, né? Que é a sua fórmula, tá bom? Agora, a gente vai conhecer o que é uma substância pura composta e uma substância pura simples. E qual a diferença, né, dessas duas substâncias, tá bom? Quando que eu tenho uma substância composta? Quando a substância for formada por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes. Não podem ser iguais. Se a substância for formada apenas por um tipo de elemento, aí eu não vou ter uma substância composta. Eu posso ter uma substância simples, tá bom? Aí a gente volta lá novamente, né, para a composição do refrigerante, né, das substâncias presentes no refrigerante. O refrigerante em si não é substância, é uma mistura de substâncias, né, que tem água, carbonatos, bicarbonatos, açúcar, acidulante, benzoato de sódio. E observe a sua fórmula molecular. Todos esses exemplos são exemplos de substâncias puras compostas. Por quê, gente? Porque elas são formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes. Ok? Agora a gente vai falar sobre substância pura simples. Quando é que uma substância ela é pura e ela é simples? É toda substância que é formada por átomos de um único elemento químico. E aí, eu trago dois exemplos para vocês. O ouro, representado assim, e o gás hidrogênio. E eu trago o ouro 24 quilates, que é um ouro no qual o seu percentual, né, de ouro é de 100%.
e 0% de ligas metálicas, ok? E nós temos, e usado, né, na confecção de joias, né, o ouro. Temos o gás hidrogênio. O gás hidrogênio, ele é uma fonte de energia limpa. O que quero dizer? Que esse gás, ele não vai poluir o atmosférico. Mas nem tudo é legal, né? Ele é um gás altamente inflamável, tá? Então tem que ter muito cuidado com o uso desse gás. E aqui, observem que eu tenho alguns exemplos de substâncias simples, né? Representadas aqui. Observe que é o gás hélio, né? Observe que as esferas são da mesma cor, né? Isso aí significa dizer que o gás hélio é formado apenas pelo elemento químico hélio, tá? Temos o gás oxigênio, né? Representado aí pelas esferas azuis. Observe que ele é formado apenas por átomo de oxigênio. Temos o gás ozônio, O3. Ele é formado apenas por átomos de oxigênio, né? Olha a representação, agora eu tenho 3 esferas azuis. E o fósforo, que é o P4. Agora, vocês vão assistir um experimento, tá? Num quadro chamado Hora do Experimento. E eu quero que vocês observem, né? Nesse experimento, qual é a substância simples que está ausente, né? A vela vai apagar por causa de uma substância. E essa substância é a substância simples. Eu quero que vocês observem aí que substância é essa. Vamos lá? Hora do experimento! Olá! Vocês já se perguntaram por que a chama de uma vela queima? Será que é a cera, o pavio, outra coisa? Vamos descobrir através desse experimento? Então, tenho um recipiente de vidro e vou colocá-lo sobre a vela. E vamos observar o que acontece. A chama se apagou. Mas por que isso aconteceu? Bem, se você pudesse olhar a chama, veria que as moléculas de oxigênio do ar interagem com as moléculas de cera. E aí ocorre uma reação química. E os produtos produzidos são vapor de água, o gás de óxido de carbono, calor e luz. Então, quando o oxigênio acaba da jarra, a reação não consegue continuar. Ficar sem oxigênio faz com que a chama se apague. Então, a substância simples responsável, né, em apagar a chama de uma vela quando é adicionado um recipiente é o gás oxigênio. E agora a gente vai conhecer um fenômeno que ocorre com as substâncias simples. O nome é alotropia. Alotropia é uma propriedade química que permite a formação de uma ou mais substâncias simples diferentes a partir de um mesmo elemento químico. Então, observe aí, eu tenho o gás oxigênio, que é o gás fundamental
para a existência de todo ser vivo, e eu tenho o ozônio, que é o gás que nos protege da radiação ultravioleta. Eles são formados pelo mesmo elemento químico, oxigênio, tá? Então, eu posso dizer que aqui ocorre uma alotropia. Eu também tenho aqui como exemplo de alotropia o carbono. Só para vocês terem uma ideia, o carbono ele tem 7 alótropos, mas eu vou falar aqui de 2 alótropos naturais, que é o grafite e o diamante. Todos eles são formados apenas por átomos de carbono. Mas qual é a diferença, professora? É a estrutura cristalina. O do diamante é mais complexo e do grafite é mais leve, é mais frágil, ok? E agora a gente vai fazer uma aplicação. Vamos lá? Então, nós temos aqui, numa aula de química, o professor apontou o tema substâncias simples e compostas, particularmente em relação ao conceito de alótropos. Com base nesses conhecimentos, responda a seguinte questão. Um estudante adquiriu um par de brincos de ouro com uma pureza de 24 quilates. Levando em consideração as informações fornecidas, qual é a composição do material do par de brincos? Aí nós temos várias afirmações, né? É uma substância simples, composta apenas por ouro? B. É uma substância simples composta apenas por prata? Não, aqui já está eliminado, né, gente? Já disse que é ouro, né? É uma substância composta formada por ouro e prata? Já está errado. Porque quando ele diz assim que ele é formado por ouro e prata, já é uma mistura, tá bom? Olha aí, já é uma mistura, não é nada de substância. Então, já está eliminada essa aqui. Então, a B e a C estão eliminadas. É uma substância composta formada por ouro e cobre? Também está eliminado. Quando eu tenho mais de uma substância, na composição de um material, eu tenho uma mistura, ok? Letra E. É uma substância composta formada por ouro, prata e cobre? Também está eliminado, né? Aí é uma mistura. Então, a alternativa correta é a letra A. O anel, né, de ouro 24 quilates é uma substância simples, bacana, que é composta apenas por átomos de ouro. Aplicação 2. Assinale a opção que apresenta somente fórmulas de substâncias simples, com atomicidade diferente entre si. E aí surge a palavra atomicidades, né? O que significa isso, professora, na química? Isso não é comum, né? Significa que esse número aí pequeno que aparece à direita do elemento químico, ó. Esses números aqui, ó. Esses números aqui que são chamados de atomicidades. Então, nessa questão, ele quer que você diga quais são as substâncias simples com atomicidades diferentes. Quer dizer, que não podem ser substâncias simples com a mesma atomicidade, tudo bem? Então, isso aí é algo importante. Então, vamos lá? Vamos analisar? Ó, a letra A já está eliminada. Por quê? Eu tenho aqui, ó, a presença de 2 substâncias compostas. Então, vamos eliminar. A letra B são substâncias simples. Legal. Só que, observe aqui, ó, que eu tenho
duas substâncias com a mesma atomicidade. E não pode, ele quer com atomicidades diferentes. Aí já elimino. E na letra C, eu tenho substâncias simples. E observem que atomicidades são diferentes. Professora, mas o ferro não tem número. Quando não tem, subentende que é 1. Tudo bem? E temos aí a letra D, né? A letra D, todas as substâncias, elas são do tipo compostas. E na letra E, eu também tenho substâncias simples, mas o ouro e a prata têm a mesma atomicidades, e ele quer atomicidades diferentes. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a aplicação 3? Considere as fórmulas abaixo e responda as questões. Então, aí, ó, eu tenho substâncias simples e substâncias compostas presentes aí nessas fórmulas, tá bom? Então, nós temos aí a letra A. Quais representam substâncias simples? Vamos lembrar da definição de substâncias simples? São aquelas que são formadas apenas por um tipo de átomo. E se a gente for olhar para as fórmulas aqui, a gente vai ver que são o gás hidrogênio, o fósforo, o enxofre e o ozônio. Todas essas substâncias, elas são simples. Quais representam substâncias compostas? As substâncias compostas, vamos lembrar da definição? São aquelas formadas por átomos diferentes. E temos aqui, ó, esse composto, ó, ele é uma substância composta. Nós temos aqui o ácido sulfúrico também e temos o cloreto de sódio. Todos eles são substâncias compostas. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Então, letra B, né? Letra B, eu tenho como substâncias compostas essa molécula aqui, essa substância. Tenho o ácido sulfúrico e tenho o cloreto de sódio. Bacana, né? E na letra C? A letra C, ele quer saber os compostos binários. O que são compostos binários? São aquelas substâncias que são formadas por dois átomos. Eles podem ser átomos iguais ou diferentes, tá bom? Então, eu tenho aqui o gás hidrogênio e eu tenho o cloreto de sódio. Ok? E a letra D, ele quer substâncias simples triatômicas, que são aquelas que são formadas por 3 átomos. Observando as fórmulas, é o gás ozônio, tá? Deixa eu apagar aqui direitinho. É o gás ozônio. Aqui. Tudo bem, meus queridos? E assim eu finalizo a aula de Química e espero você na próxima. Tchau!